Olá, pessoal, boa noite. Estou fixando aqui os comentários. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com expectativas, né? Dessa live de hoje. Vou convidar a nossa Nathalie, nossa convidada da noite. Já enviei o convite. Imagino que ela esteja entrando. Olá, Nathalie. Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Você também está me ouvindo? Sim, Bem, estou. Deixa eu acertar essa altura aqui do celular. também vou fazer o mesmo. Ok? Está todo mundo me ouvindo normal? Ok? Muito bom. Certinho, Nathalie? Tudo certo, graças a Deus. Nathalie, eu quero agradecer por você, uma mulher com tantos compromissos, né? Uma agenda sempre muito limitada. E poder então aceitar o nosso convite para estar aqui participando, trabalhando conosco nesse projeto. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, muito grata. Amém, é um prazer. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Enquanto o pessoal vai entrando, né, nós vamos esclarecer aí a proposta, né, o propósito da live de hoje. A ideia é mostrar a influência e a responsabilidade que as mulheres cristãs mais velhas exercem sobre as mais novas no discipulado, seja no discipulado intencional, formal ou não. E a nossa base bíblica, ela tem sido Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, onde o Senhor Jesus Cristo disse, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que nos tem ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Então, nós temos partido, né, dessa base bíblica para então organizar as nossas lives. E hoje nós queremos falar com todas as mulheres cristãs. E nós gostaríamos também de explicar que já foram realizadas aí 6 lives do Instagram Creu Show, onde nós falamos sobre discipulado nas perspectivas intencional, formal, informal e não intencional. E o conteúdo debatido em todas as lives trouxe uma evidência sobre a importância de ser e fazer discípulos, independentemente da perspectiva. Ficou claro que obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo, desse versículo que nós vimos, faz a diferença na vida cristã. E hoje nós gostaríamos também de refletir sobre a responsabilidade diante de Deus que nós, mulheres mais velhas, temos perante as mais novas, sobretudo para as meninas, adolescentes e jovens que, de alguma forma, ficaram privadas de receber o ensino bíblico sobre ser esposa e mãe piedosa. E através, às vezes, das suas próprias mães ou da avó. Nós entendemos que ser e fazer discípulo, de acordo com o Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, é um estilo de vida. E assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes, puras e a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.
E o desafio da live de hoje é para as mulheres cristãs que tenham um estilo de vida fundamentada na verdade descrita acima. Só para eu confirmar, vocês estão... Está todo mundo me ouvindo? Nathalie, você está me ouvindo? Nathalie? Só a Nathalie caiu. Eu vou chamá-la novamente. Deve ter acontecido alguma coisa com a conexão dela. Estou fazendo novamente. Nathalie, caiu aí? Desculpa, eu não sei, acho que a minha internet aqui, né? Funciona super bem. No dia que a gente vai usar, na live não dá. Daí eu saí aqui do Wi-Fi e tô no 4G. Eu fiquei pensando, falei, gente, será que fui eu? Fui ela? Eu fiquei meio assim. Mas ainda bem que foi no comecinho. Isso, exatamente. Então, eu não sei até onde você ouviu, né? Mas eu estou no desafio. E a live de hoje nós estamos desafiando todas as mulheres cristãs a terem esse estilo de vida do Tito e que elas desejam contribuir como boas donas de casa, ensinando as mais novas. E pode ser que você, mulher cristã, que está nos assistindo, que tenha mais experiência nos serviços domésticos, nunca imaginou o quanto você pode ser útil e importante nesse estilo de vida que você tem como dona de casa, para ensinar as mais novas a serem esposas e mães piedosas. E se de fato você nunca pensou sobre esse assunto, então gostaria que você visse hoje, através do testemunho da Nathalie, a importância de estarmos sensíveis à palavra de Deus em relação a transmitir o legado de boas donas de casas mais jovens e, de modo especial, aquelas que não têm representatividade cristã em seus lares, que as ensinem biblicamente. Ou, às vezes, perderam suas mães ao longo do caminho. Então, que você se sensibilize, receba o conteúdo de hoje como oportunidade para você dar o seu primeiro passo. Nós faremos aqui um relato de uma incrível experiência em que uma adolescente perde a sua mãe no mesmo ano em que ela é resgatada por e para Cristo. E vai fazer parte da comunidade cristã. Ao ser acolhida na igreja, essa adolescente, na época, recebe apoio e ensino das mais velhas em vários aspectos da sua vida cristã. Mas nós vamos evidenciar aqui hoje assuntos domésticos que fundamentaram a sua vida prática até os dias de hoje. E eu imagino, tenho olhado aqui nas pessoas que estão conosco, tem muita gente nova por aqui, pessoas que estão entrando, não me conhecem, ou talvez não conheçam a Nathalie, então eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Cléo Peixoto, sou casada com José Peixoto, sou mãe da Danúbia, sogra do Anderson, sou avó de dois seres mais fofos do mundo, que é o Caleb, que tem 8 anos, a Lia, que tem 5 anos de idade. Eu sou conselheira bíblica, professora de escola dominical e, ultimamente, por força da pandemia, eu tenho produzido conteúdos bíblicos para o canal de YouTube Conselhos da Cléo. Nathalie, fique super à vontade para se apresentar, fazer a consideração pessoal que você acha importante. Tá joia, obrigada pelo convite, é um prazer. E é um prazer poder participar de uma live assim que é educativa, instrutiva e edificante, né? E para mim também é gostoso poder falar disso. Bom, meu nome é Nathalie, sou esposa de um pastor presbiteriano, meu marido é Carlos de Campos Júnior, nós moramos em São Paulo e temos 3 filhos, somos casados há 19 anos
E temos a Bianca, o Samuel e a Nicole. Agora acabaram de entrar em férias, o primeiro dia de férias hoje. Estão felizes de poder ter um alívio assim, né, dessa loucura de aula. E ele é pastor numa igreja presbiteriana aqui na cidade de Santo André, na Grande São Paulo. E ele também é professor de seminaristas no seminário de JMC e para pastores também ele dá aula no mestrado. Eu tenho o privilégio, né, de poder ficar em casa em tempo integral, de cuidar dos meus filhos, enfim, das rotinas do lar, né, em tempo integral. E também com essa pandemia surgiram aí várias oportunidades é, de falar, né, online, de participar de conferências, de gravar vídeos, enfim, e tem sido realmente algo novo, algo diferente, algo que eu não esperava. Mas, pelo visto, é uma demanda grande, né? Tem uma necessidade desse cuidado, de atender isso, essas lacunas. Então, tenho orado, pedido que o Senhor me ajude, me capacite. Já tem um trabalho que eu faço há um tempo, junto com outras mulheres, com esposas de seminaristas, no seminário JMC aqui em São Paulo, e é um trabalho muito gostoso. Infelizmente, nós não temos tido a oportunidade de nos vermos pessoalmente, mas é um trabalho que se chama Conte Comigo, com as esposas de seminaristas que ficam aqui no seminário por 4, 5, às vezes 6 anos estudando, né? Os maridos ficam estudando. Então nós temos esse tempo de estar com elas, de trabalharmos várias coisas, principalmente relacionadas ao ministério. Então é algo que eu tenho feito mais intencionalmente desde 2014. E agora essas lives e conferências aí. Muito bom, muito bom. Que Deus te abençoe. Amém. Gostaria de contextualizar também como nós conhecemos, né, a família da Nathalie, né, juntamente com o seu esposo. Foi no PV Caldas, em Caldas Novas, Goiás, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Heber Campos Júnior e a sua família. Nessa ocasião, mesmo que de longe, eu conheci a Nathalie, diferente da minha filha Danúbia, que talvez por identificação, em serem esposas de pastor, jovens, mães e outros afins, elas ficaram mais próximas. E eu creio que foi nessa ocasião que Deus já iniciou uma ação para que o dia de hoje estivesse acontecendo, porque a minha equipe e eu, nós vimos orando sobre quem convidar para as lives, a gente tem orado sobre isso, e conversando com a Danúbia e também com a Luciana Sborovski, em ocasiões distintas, o nome da Nathalie foi citado, então, né, por ambas, inclusive. Então, nós somos gratas a Deus por nos presentear com a vida dela aqui na noite de hoje, para relatar um testemunho tão lindo sobre como as mulheres mais maduras influenciaram a vida da Nathalie como a mais nova. E diferente das demais lives, hoje eu tenho a pretensão de apresentar a experiência de obediência de mulheres cristãs que influenciaram a vida da Nathalie como modelo a ser seguido. Não modelo de perfeição, obviamente, mas por se tratar de uma prática bíblica ordenada a todas as mulheres maduras. Nós duas estamos muito motivadas, né, Nath, para compartilhar a experiência com todos vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês se sintam desafiadas a prosseguir na obediência ao Senhor. E aquelas que ainda não tinham pensado sobre o assunto, que comecem a pensar. E vocês que estão aqui presentes conosco, agradeço muito a vocês que estão aqui, a nossa audiência, que é à vontade para participar através dos comentários. Eu quero aproveitar aqui também a oportunidade para agradecer as meninas da minha equipe, a Ana, a Júlia, a Murielle, que trabalham muito, se empenham muito, com bastante esforço e dedicação para que as lives aconteçam. Nathalie, preparada? Sim. Nathalie, você perdeu sua mãe da novinha com apenas 15 anos. Você fala sobre isso em uma das suas lives com o seu esposo. Lá você afirma que foi um ano agridoce. Na semana passada, nós tivemos a live sobre o e aí eu queria perguntar para você, né? Por que um ano agridoce?
Um ano agridoce. Foi o ano de 1995. Eu tinha 15 anos. Minha mãe estava já há algum tempo sofrendo com câncer. Ela teve câncer de mama e câncer de ovário. E depois metástase, né? Enfim. E então foi um ano que eu vi mais ela sofrendo, porque foi o ano em que realmente ela ficou mais debilitada, mais dependente. E nós nos mudamos. Nós morávamos aqui na Grande São Paulo e nós nos mudamos para o Paraná, perto da mãe dela, da minha avó, que ela sempre quis voltar a morar lá e tal. E continuou o tratamento lá. Mas o Senhor a levou, né? Em outubro daquele ano, de 95, Deus a levou. Eu lembro assim, eu orava, né, para que Deus a curasse. E no dia que Deus a levou, eu entendi que Deus a curou, né? Deus me confortou com essa paz, com esse entendimento de que ela era uma mulher que temia o Senhor. E a despeito de não ser a cura que eu sonhava, que eu mais queria, Deus a curou. Deus tirou dela a doença, o sofrimento, né? E eu digo, o ano agridoce, né? Porque a parte difícil, azeda, né? O agri, porque eu perdi minha mãe aos 15 anos, minha irmã tinha 11 e meu irmão tinha 10. Mas a parte doce é que o Senhor me resgatou naquele ano. Porque nós mudamos, eu passei a frequentar uma igreja presbiteriana, conheci o Senhor Jesus, fui batizada naquele ano e pude passar por tudo o que, né, passei ali com minha mãe e depois do falecimento dela, com um entendimento diferente, com os olhos abertos para uma nova vida, né? Inclusive com a doce esperança de uma vida por vir com Jesus e com ela também. Então, por isso que eu digo que é um ano agridoce para mim. É difícil, né? Ficar falando isso, remexendo, mas é verdadeiro. E assim, eu lembro sempre disso com alegria, a despeito da perda dela, mas porque foi o Senhor que me resgatou e foi Ele que me deu esse entendimento, foi Ele que me trouxe paz, me trouxe consolo no meio de tudo aquilo. Então eu não consigo pensar na minha vida, passando por toda aquela situação, sem ter conhecido o Senhor, sem estar contentada, confortada pelo Santo Espírito. Amém. Nathalie, e ao se converter, você já conhecia as mulheres da igreja que você passou a frequentar? Ou era tudo novo para você? Como que você se sentia tão novinha de idade na nova família da fé? Como é que foi isso aí para você? Foram várias mudanças, sabe, Cléo? Porque lá na cidade onde eu morava, era uma igreja bem pequena e eu tive o apoio das mulheres da igreja, mas logo que minha mãe faleceu, a gente também mudou de lá, eu não fiquei mais lá, né? Eu vim morar com meu pai em São Paulo. Então, foi assim, eu tive o suporte daquelas mulheres, né, de algumas delas, mas foi assim, um tempo, foi diferente, né? Quando eu vim para São Paulo e procurei uma igreja que fosse próxima da casa onde meu pai morava, e aí é que eu passei a ter, depois de um tempo, assim, primeiro aquela coisa, né? Uma adolescente chega na igreja sozinha, o que é isso? Quem é você? De onde você vem e tal, né? Tem toda aquela curiosidade. Mas eu passei a ter apoio, principalmente dos líderes de adolescentes que me cuidaram, que realmente me pastorearam, que me adotaram, digamos assim, né? Então foi muito precioso. E outras mulheres da igreja também, que se preocuparam, casais, né? Que conversavam comigo e tal, enfim, que foram influentes assim nesse cuidado, nesse acalento assim, quando eu cheguei na igreja. Seus pais não eram cristãos, então. Minha mãe era, meus pais eram já divorciados quando minha mãe faleceu, então meu pai até hoje não é cristão, não é crente. Então, quando nós fomos morar com ele, né, eu com os meus irmãos mais novos,
eu passei a procurar uma igreja para ir para uma igreja, né, ali próximo da casa do meu pai. Mas ele nunca foi para a igreja, não. Quando você fala, né, desse acolhimento, né, dessa liderança, desses casais que te acompanharam, o que você pontua como, assim, um ponto alto, né? Foi a atenção, foi o cuidado, foram os estudos bíblicos, ou outros atos de amor. O que você traz no seu coração de ponto alto em relação a esse acolhimento? Eu acho que são várias coisas, né? Mas um dos pontos altos realmente é esse cuidado de ligar e falar: oi, você tá bem? Né? Na época a gente não tinha celular nem nada, né? Nessa minha fase de adolescência. Mas é de assim, olha, tem programação, eu te levo embora depois. Ou então assim, ou olha, vem, alguém vai levar você embora, porque tem isso também. Você tá uma adolescente sozinha que vai pra igreja de metrô, de trem, de ônibus, sei lá, né? No meu caso ele usava ônibus. Você vai para uma programação, você vai embora. Você tem os pais que vão buscar os filhos. Você tem uma adolescente, né, como eu, que não tinha pai crente, que não tinha mais minha mãe viva. Então, eles tinham esse cuidado, essa preocupação. Olha, alguém vai te levar, eu vou te levar, ou fulano e fulana vão te levar, vão te ajudar. Então, acho que isso era uma coisa que eu vi assim, hoje, né, olhando para trás. Claro, na hora pode ser que a gente não perceba tudo isso. Eu vejo cuidado, né? Ou então, assim, de me ajudarem com coisas diferentes. Eu acho que eu não consigo pontuar tudo hoje, porque muita coisa acaba sendo absorvida e entra no nosso dia a dia, e a gente não percebe, né? Mas, assim, até de cuidarem, assim, de darem um presente, né? Sei lá, ou no aniversário, ou em alguma outra data, de terem essa sensibilidade a Luciana falou, cuidar de Deus nos detalhes. Então, assim, tem às vezes cuidados que a gente não consegue gravar exatamente, mas você tem um carinho por aquela pessoa, por aquela família, porque foram pessoas que cuidaram em coisas diferentes. Pode não ter feito nunca nada assim grande, mas é aquele cuidado diário, aqueles, né, pontinhos aqui e acolá de acolhimento, de falar, vem comigo, vamos aqui, vamos fazer tal coisa, o que você está precisando, como é que está na sua casa, e os seus irmãos, né? Alguma coisa assim, eu acho que isso foi muito importante. Esse cuidado diário, porque às vezes a gente se atenta mais às coisas grandes e a gente esquece que o amor, ele é demonstrado diariamente nas coisas pequenas. No dia a dia. Não é no dia do aniversário que você dá aquele presentão pro filho. É no dia a dia. No dia a dia. Que você ajuda a criança, que você corta a unha, que você limpa o nariz, que você pega a meia suja do chão, que você faz um lanchinho e que você vai ajudar de novo, né? Ou com seu marido, com coisas pequenas. É nisso que nós somos moldadas, lapidadas, né? A amar diariamente. Então, é difícil falar para você assim, um ponto alto, mas assim, eu poderia dar dicas de quem quer trabalhar com adolescentes, quem quer acolher adolescentes. Então, é isso. Com quem que essa moça, esse moço está indo embora para casa? Tem esse cuidado? Eles têm como ir e voltar da igreja? Vai ter um acampamento? Ele tem condições de pagar? O pai pode ajudar, pode pagar? Ou alguém da igreja pode dar esse presente para esse moço, para essa moça? Né? Então, algumas dicas assim. Ok. Nessa mesma live que eu assisti, você fala sobre o seu sonho de se casar e ser mãe. Antes de se converter, você já dominava os serviços domésticos? Você já sabia lavar, passar, cozinhar, cuidar da sua casa? Com quem você aprendeu a ser dona de casa? Eu aprendi com a minha mãe muitas coisas, né? Principalmente nesse ano que ela ficou mais doente, em que eu tinha que cuidar realmente do lar, de ajudá-la, de fazer compra, de fazer comida. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? Na época eu estava fazendo magistério, olha só, quando o magistério ainda existia. É, e eu lembro, assim, de ter que decidir cardápio, sabe? Esse tipo de coisa que eu, com 15 anos, eu nunca... Claro que eu não fazia um planejamento, mas era uma coisa diferente para mim. Então, esse ter que fazer
porque não tinha mais quem fizesse, né, nesse tempo que ela estava doente, que precisava de ajuda, isso me fez crescer, me fez amadurecer, aprender goela abaixo, eu brinco assim, né? Não foi algo tão degrau por degrau. Algumas coisas ela já me ensinava de antes, já me ensinou a fazer, por exemplo, algumas coisas de comida desde os meus 12 anos, eu ajudava lá na cozinha e com a organização da casa também. Então, assim, eu tento hoje fazer um pouco com os meus filhos do que ela fazia com a gente, de ensinar, de falar, olha, é assim que você faz, é assado, né? Então, ela me ajudou bastante com isso. E depois também foi a necessidade de ter que fazer coisas, foi o que eu aprendi assim. Só que eu não acho que essa é uma boa maneira de aprender, nem sempre, né? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de aprender com alguém, ou de você ensinar alguém, e você fazendo aquilo devagar, e passando, né, essa coisa de mãe para filha, eu acho que é recomendável se você tem essa chance. Porque quando a gente aprende sozinho, até a gente aprender mesmo de fato, a gente dá muita cabeçada, a gente erra muito. E quando a gente tem alguém de dando o exemplo, ajudando, modelando pra gente, as coisas são mais fáceis. Então hoje eu falo pra minha filha, né, a mais velha, tem 15 anos, eu falo, olha, é melhor você começar a fazer, sei lá, tal limpeza por aqui. É melhor você fazer tal coisa desse jeito, porque eu já tentei de outros jeitos. Não vai dar certo. Ou vai ser mais difícil, vai ser mais dolorido. Então quando a gente tem a oportunidade de ensinar e dar, né, o passo a passo para as pessoas, é melhor. Do jeito que eu aprendi, que foi aprendendo, fazendo, tendo que fazer, tendo que dar conta, é mais difícil. Então, é até uma coisa que eu tenho falado para os meus filhos. Eu falo, olha, papai e mamãe estão com vocês hoje. Nós estamos ensinando vocês, nós estamos instruindo, orientando. Mas vai ter um momento que nós não estaremos mais. Então, é muito mais fácil aprender, perguntar enquanto nós estamos aqui. Porque depois pode ser tarde demais. Eu não falo isso para amedrontá-los, não é isso. Mas é realmente para ensiná-los a falar, olha, nós estamos aqui hoje. Se apoiem nisso, confiem no que a gente está falando e sigam aqui a nossa recomendação, as nossas instruções, né? Filho meu, ouça a instrução da tua mãe, do teu pai, né? E depois sozinho é mais difícil, eu falo para eles. Eu falo, é mais difícil, eu sei que é, eu vivi isso. Então, é assim. E falar sobre ser dona de casa na atualidade já é um problema em si, né? Agora, quando a gente fala sobre ser boa dona de casa, parece que fica mais complexo ainda, não é verdade? Eu acho importante, Nada, a gente esclarecer o que é ser uma boa dona de casa na perspectiva bíblica. Depois você também responder se você aprendeu a ser apenas dona de casa ou você aprendeu a ser uma boa dona de casa. E se sim, ensinou você. Você já Aham. falou um pouco sobre aprender a ser, né? Mas agora vamos distinguir. Então, o que a Bíblia fala de ser boa dona de casa, a gente vê lá em Tito 2, né? Aquele texto bem conhecido. Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, puras, né? Sensatas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o propósito. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu não posso hoje dizer que uma boa dona de casa é aquela mulher que fica em casa em tempo integral, porque eu estarei sendo injusta e até antibíblica. Uma boa dona de casa é a mulher que prioriza a sua família, porque olha só, a gente tem também o exemplo da mulher de Provérbios 31. Se ela é real, se ela não é, daí é uma outra história, mas é um bom modelo, Outra live, né? Outra é live. um bom exemplo, tá? Desculpa. Então ela é uma mulher que trabalha fora, que cuida dos seus filhos, que tem as suas servas, ela sabe dar ordens, ela sabe também fazer coisas, ela honra o seu marido através da sua postura,
E principalmente ela é louvada porque ela teme o Senhor. Ela não difama a palavra de Deus. Se a gente for fazer o link lá com a mulher de Tito, né, com o contexto de Tito. Ela não difama a palavra de Deus. Ela é uma mulher que teme o Senhor. E nisso ela é louvada. Então, a mulher, a boa dona de casa, ela prioriza o seu lar. E por lar, eu não quero dizer casa, a estrutura casa. Eu quero dizer o que é mais importante para você quando pega fogo. Tá pegando fogo. O que você vai pegar primeiro? O que você vai arrastar pela porta fora? Esse é o seu lar. Então pensa, sua casa tá pegando fogo. O que você vai pegar pela mão e vai levar para fora? Você vai pensar, minha bolsa? Não. Você vai pegar, aquele presente, aquele não sei o quê. Cuidado, onde que tá o seu coração? Né? Então, meus filhos e meu marido, eles são o meu lar. Um dia eu posso não estar nesse apartamento, pode tudo cair, pode tudo pegar fogo. O meu lar, se Deus permitir, vai estar comigo. Filhos, né? Marido e filhos. A gente pode reconstruir, a gente pode ir para um outro lugar. O meu lar está comigo. É isso. Então, não dá para ser uma boa dona de casa sem priorizar o meu lar. E aí, o que acontece? É inevitável. Para eu priorizar o meu lar, para eu priorizar o meu marido e os meus filhos, eu tenho que servi-los. E aí, como que eu sirvo essas pessoas? Cuidando, fazendo comida, cuidando de roupa, mantendo a casa limpa para que ninguém fique doente, ajudando-os com os seus afazeres, orientando, auxiliando meu marido. Então, isso é ser uma boa dona de casa, é priorizar o meu lar. Mulheres que ficam em casa tempo integral podem fazer isso? Com certeza, tem mais tempo para fazê-lo. Mulher que trabalha fora pode fazer isso? Com certeza, pode fazer, pode priorizar o seu lar também. E você vê, o priorizar o lar, priorizar as pessoas, né? É tão importante que você pode contratar uma pessoa que limpa, cozinha, passa, lava e tal, e tudo bem. Não é pecaminoso, não é errado. Você tem condições de contratar alguém para te ajudar em casa? Faça, né? Não tem problema nenhum com isso. Fazer as coisas de casa é desejável, você precisa saber fazer para poder dar ordem para as pessoas, né? Para poder falar, olha, aqui precisa ser feito dessa forma, isso dessa outra forma e tal. É importante que a gente saiba como a dona da casa, né? O que tem que ser feito e como fazer, mas não tem problema nenhum, não é pecaminoso você contratar alguém, você não é mais piedosa, porque você limpa, você lava, você cozinha, você planta, você colhe, né? E no meu caso aqui eu até brinco, eu que pus meu papel de parede aqui, então eu sou mais piedosa que as outras, né? Não é nada disso, sabe? Você pode ter essas coisas contratadas. Não é isso que vai dizer que você é uma boa de casa melhor ou pior. Não. Ou uma esposa mais piedosa. Não, não é nada disso. Não são essas regras. A gente fica acrescentando regras ao evangelho, à Bíblia. E isso é muito errado. Além da gente se tornar extremamente legalista, a gente vira até antibíblica, porque você começa a acrescentar coisas à escritura, né? Então, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Se são seus pais, se são seus irmãos, avós, as pessoas que moram com você, que estão ali no seu círculo mais fechado ali, né? Pode ser até que talvez você tenha a sua casa e você tenha que também cuidar dos seus pais que estão em outra casa e você tem que dar conta, mas é o seu lar, é quem está ali perto de você. Então eu uso essa alegoria do fogo porque é uma coisa pra gente pensar. Poxa, tá pegando fogo. O que você vai arrastar pela porta? O que você vai carregar com você? Esse é o seu lar. Preze por essas pessoas. E aí, então, você faz o que você precisa fazer por eles. Não é o que você gosta de fazer. É o que precisa ser feito. Então, uma boa dona de casa, ela prioriza o seu lar. Então, essa, né, trazendo a perspectiva bíblica também lá de Tito e também, que é um texto que eu gosto bastante, bem conhecido, de Provérbios 31. Onde que eu aprendi a ser dona de casa? Já falei, eu aprendi um bocado com a minha mãe, aprendi um bocado realmente fazendo, tendo que fazer, tendo que cuidar das coisas do lar, das pessoas. Algumas coisas eu gosto de fazer, outras eu faço porque elas precisam ser feitas.
E assim a gente vai servindo, né? Nem tudo que a gente faz, eu já disse, a gente faz porque a gente ama, né? Acho que poucas mulheres acordam e falam, ai, que vontade de passar roupa hoje, né? Não, que vontade de esfregar a janela. Difícil, né? Limpar a Mas, geladeira, que delícia! é, então, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E é uma maneira de eu demonstrar que eu amo a minha família, é mantendo a geladeira limpa. É não deixar a comida fedida, estragada lá dentro, que fica até insalubre para todo mundo. Não é bom, não é saudável. Então é uma maneira de eu cuidar dos meus, de mostrar amor, inclusive me desgastando por eles, fazendo coisas que eu preferiria não fazer. Tem alguma outra coisa que você perguntou que eu não respondi? Não, você respondeu, eu só vou agora, só para esclarecer, por conta do nosso desafio, as mulheres cristãs mais velhas, né? Para a gente dar aí uma dica, uma direção. Você acredita que as mulheres que ensinaram a você cita bastante a sua mãe, elas foram intencionais na ação? No caso da sua mãe, você já deixou claro que não. Você aprendeu de uma forma, vou colocar aqui entre aspas, né, forçada no sentido do contexto da situação. Então, com mais alguém que você aprendeu, você acha que elas foram intencionais ou você acabou aprendendo isso naturalmente? Eu faço essa pergunta por conta da importância que até o seu relato deixa claro de como nós, mais velhas, né, devemos ser responsáveis em ajudar, em auxiliar, em ensinar, exatamente para talvez não acontecer o que aconteceu com você, né? De aprender de uma forma, pela circunstância, pela situação. Nós talvez tenhamos essa oportunidade nas nossas mãos, né? Sim, eu creio que algumas foram intencionais, sim, de falar, olha, talvez você não deva agir desse jeito, não deva falar desse jeito, talvez não seja muita coisa relacionada ao lar, mais coisas relacionadas à personalidade, a modelar mesmo, né? Apesar que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, não é fácil você chegar para uma pessoa e falar, olha, você não deveria falar assim, você poderia ter mudado suas palavras. Não foram muitas vezes que eu recebi isso, foram bem poucas, tá? Sim, pouquíssimas mesmo. Mas eu acho que isso é uma coisa intencional, de alguém chegar e falar, olha, eu acho que você tem que tomar cuidado, né, com isso. Em relação a coisas da casa, de cozinha, eu lembro, assim, de algumas receitas de algumas senhoras que me ajudaram, que deram dicas, principalmente no tempo que nós moramos fora do Brasil. Nós moramos fora do Brasil por 4 anos e meio, quando meu marido foi fazer doutorado, e eu não sabia nada de inglês. Nós moramos nos Estados Unidos. Cheguei lá, assim, com aquele inglês de escola, né? E tendo que aprender. Então, senhoras da igreja lá, mulheres da igreja, se achegaram até mim e elas me ajudavam, assim, eu falava uma coisa tipo assim, vai, banana eu quer. Aí ela falava, olha, não é banana eu quer que você fala, você tem que falar eu quero banana. Ou então elas repetiam a ideia que eu estava falando, mas falando do jeito certo, né? E eu achava aquilo sensacional, porque com amor, com carinho, elas me ensinaram muitas coisas de inglês e depois, né, me chamavam, vamos lá em casa, essa semana a gente vai cozinhar tal coisa, vamos lá para você ver como é que faz. Coisas que são culturais até americanas, que a gente nem faz aqui no Brasil, mas como foi legal ter participado, ter tido chance de fazer isso com elas, entendeu? Então acho que isso é muito bacana e num contexto de igreja. E ali, é claro, eu como uma mulher mais nova, elas mais velhas, e ainda num contexto muito diferente, de cultura diferente, de uma língua que eu estava aprendendo. Então, isso foi muito bacana, né? Aqui no Brasil, também, essas coisas assim de você estar na casa de alguém e comer alguma coisa e falar, que delícia, o que que é isso? Como é que você fez? Ah, eu fiz assim, eu fiz assado e tal. E eu ter liberdade de pegar o telefone e ligar para aquela pessoa e falar, olha, eu queria fazer aquele molho igual você fez, como que é mesmo? Então, acho que isso talvez não seja algo intencional, mas se nós estivermos abertas na igreja
a, a cuidar de mulheres mais novas, de acolher jovens, a gente pode ter esse olhar. Até de chamar em casa e falar, escuta, vem aqui, vamos tomar um café, fazer um chá e querer, né, de repente, fazer uma tarde de perguntas e respostas, alguma coisa assim. Eu acho que isso poderia ser bastante edificante para ambos os lados, né? Então, eu acho que esses exemplos assim que vieram agora me lembram, assim, me trazem um sorriso, né, no rosto, porque foram mulheres que realmente me abençoaram com coisas simples. Ninguém me ensinou, assim, nada MasterChef, Você não digamos fez assim. cursos, né? Você não fez cursos, Mas é né? aquela coisa do dia a dia, do amor, doses de amor, né, diárias. Então isso é realmente muito gostoso de olhar para trás e lembrar. Então, pensando nisso, como que você avalia a importância do papel dessas mulheres mais velhas na igreja, que intencionalmente propõe a ensinar as mais novas a serem boas donas de casa? Agora você está prontinha para fazer essa avaliação aí, né? Que eu acho que vai ser muito importante. Tem muitas maneiras que nós podemos trabalhar na vida das mulheres mais novas intencionalmente, né? Não só em relação à casa. Casa eu acho que também é importante, mas é só uma fatia, digamos assim, dessa pizza. Tem outras coisas que a gente pode fazer e influenciar as mais novas que são muito boas. Então, mulheres mais velhas que de repente falam assim, eu não sei como é que eu vou falar, como é que eu vou cuidar de adolescente, não tô, né, nessa ideia, nessa vibe, digamos assim, de ficar com o adolescente em casa, mas tente chamar moças que não são tão jovenzinhas, um pouco mais velhas, chamar em casa, isso que eu falei, de fazer um chá, de fazer um café, ou então você se aproximar, não precisa ser de um grupo, mas pode ser de uma, de conversar, de saber sobre a vida dela, de conhecer, de perguntar, poxa, eu posso orar por você? Tem alguma coisa que você está precisando, que eu poderia orar por você? Posso te ligar durante a semana? Ou então, olha, eu estava lendo esse livro, você gostaria de ler comigo? Vamos, né, trabalhar juntas. Eu acho que tem aprendizado para os dois lados aí. Outra coisa que é muito importante e é pouco feita, já falei aqui agora há pouco, é exortação. A gente vê coisa errada na igreja e a gente fala da pessoa, mas a gente não fala com a pessoa. Então, recentemente, até estava conversando com as mulheres da minha igreja sobre modéstia. Poxa, a gente vê mulheres usando roupas indecentes na igreja, o que a gente faz? A gente fala dela, a gente não fala com ela, né? Então, é difícil você chegar na pessoa e falar, querida, esse decote não está apropriado, ele está um pouco baixo. Eu acho que você poderia usar um top por baixo, ou poderia ajustar essa manga, mas assim, não é chegando como você, uma mulher mais velha, independente da sua idade, tem uma mulher mais velha, eu digo uma mulher mais madura. Não é chegar falando assim, olha, eu sei melhor, vem aqui que eu vou te ensinar tudo porque eu sou muito melhor que você. Não é nessa situação. A gente chega para o outro conversando, colocando o outro em posição de superioridade, né? Colocando, não nos colocando acima deles, não olhando com um olhar superior, nada disso. É realmente com um olhar de humildade, porque ser corajosa para conversar com outras pessoas exige humildade. Exige humildade. Então não vá com uma coragem orgulhosa, vá com uma coragem humilde conversar com outras, principalmente nessas situações assim de modéstia ou de imodéstia, né? E sempre que for exortar alguém, vá com coração humilde, vá disposta a ouvir a outra pessoa, disposta a orar com ela e disposta, por exemplo, nessa situação de roupa, a oferecer ajuda, a oferecer solução. Porque é muito difícil, até a gente vê isso com criança, você só apontar o dedo para a criança e falar assim, você está errada, você não deveria ter colocado isso aqui. Só que a criança fica assim, tipo, com um copo na mão, então ela não pode pôr em cima do sofá, mas então ela faz o que com o copo? A gente tem que oferecer uma solução. Então, olha, em vez de pôr o copo no sofá, coloca na mesa,
coloca na pia, dá para a mamãe o copo. Então, oferecendo uma solução. Então, olha, ao invés de você usar essa blusa decotada, assim, se você gosta dessa blusa, né? Coloque uma faixinha por baixo, um top, porque talvez não seja decente, talvez outras pessoas vão olhar para você e ter uma imagem errada do que você é, do que você está mostrando, aparentando ser. Então, tentar conversar. Então, acho que assim, essas conversas intencionais, né? Dê aqui a ideia de modéstia, mas pode ser língua, né? Pode ser uma moça que às vezes sei lá, é namoradeira e daí passa uma ideia errada também. Então, ter isso, é até um discipulado, né? Você vai chegar na pessoa e esteja realmente disposta a conversar e não ganhar a conversa. Você não vai conversar com o outro para ganhar dela, para você ficar por cima dela. Vá disposta a, a ganhá-la, não ganhar dela. Vá disposta a realmente apontar para Cristo e falar, olha, a gente tem uma vida difícil, mas o nosso Senhor nos capacita, Ele nos ajuda, nós podemos, né, descansar nele, vai depender aí da situação que vai ser feita. Então eu acho que essa parte de exortação é uma parte que tem que ser feita com bastante intenção na igreja e ela é pouco feita e ela é mal feita quando feita muitas vezes. Então eu acho que é uma área que a gente pode crescer como mulheres que ajudam umas às outras, como mulheres que querem o bem umas das outras, que querem ser mestras do bem, né? Então, é cuidar. Esse realmente é um cuidado. É aquela coisa assim de você pegar uma florzinha e regar e cuidar, e é isso, né? E a gente vê frutos de um trabalho assim na igreja, a gente vê frutos desses cuidados de mulheres, e isso é muito gratificante, porque isso honra ao Senhor. E aí lá na frente, você vai ver uma mulher que aprendeu com outras, né, e que desenvolveu. Então, mulheres mais velhas às vezes sentem que não podem fazer muito na igreja, mas elas são as que mais poderiam fazer, oferecer, mesmo que seja com um trabalho de discipulado ou de cuidado intencional, mas é um trabalho valoroso diante do Senhor. Amém. Muito bom, muito bom. E nesse contexto que você vive, como você já apresentou aí na sua rotina, eu imagino que você conheça muitas mulheres. Então, o que eu gostaria de perguntar para você, até com base no que você acabou de mencionar, você tem conhecimento, né, de forma mais próxima, se as mulheres cristãs mais velhas, de modo geral, elas têm sido intencional em ajudar as mais novas a serem boas donas de casa, ou como você está falando, né, em todos esses outros aspectos. Fala um pouco sobre isso para a gente. Assim. Olha, Cléo, infelizmente o que eu vejo, né, de lugares diferentes é que não tem esse trabalho intencional. Muitas vezes mulheres mais velhas se acomodam porque acham que já fizeram, já trabalharam, já criaram seus filhos, seus netos, tal. Então, assim, hoje tem uma vida de consumismo intelectual, um consumismo cristão, que você vai para a igreja, você senta no banco, você consome e daí você vai embora, né? Algumas têm trabalhos de mulheres, né? Na Igreja Presbiteriana nós temos a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Então tem trabalhos variados, diversos, né? Em várias denominações tem isso, mas muitas vezes é um trabalho voltado para ele mesmo. É uma sociedade, é um grupo que trabalha para si mesmo. Né? Então fala, mas elas fazem almoço quando tem, não sei o que, faz, e é verdade. Então daí assim, eu não posso falar, não, é só para elas são egoístas. Não, não é. Eu sei que muitas trabalham com coisas na igreja, fazendo atividades para outros, mas o que a gente vê muitas vezes é um trabalho voltado ali para elas mesmas, com elas mesmas, entre elas. Sem, às vezes, intenção de alcançar outras. E quando elas querem alcançar outras, elas querem que essas outras venham se unir a esse grupo. Não tem uma intencionalidade de sair um pouco, né?
Então, tem realmente esse comodismo que a gente vê. E, poxa vida, mulheres mais velhas, mulheres idosas, poderiam ser as mulheres que seriam os nossos bons exemplos na igreja, né? Só que a gente tem visto hoje, por vários motivos diferentes, né? Mulheres mais jovens, lendo mais, buscando mais, procurando mais e se realmente edificando através de literatura, de palestras e tal, e que tem crescido no Evangelho, tem crescido no conhecimento da Bíblia, no conhecimento de Cristo. Então, a minha esperança é que daqui a um tempo nós tenhamos essas mulheres mais velhas que discipulam mais novas e que já não falam assim, ai, já cansei, já fiz tanto, né? Preciso descansar. Nós temos a eternidade para descansar. Agora é hora de trabalhar. O John Piper fala uma coisa interessante. Ele fala assim que idosos, principalmente nos Estados Unidos, que as pessoas às vezes se aposentam, né, bem mais jovens, e querem, tipo, ter uma vida, né, de lazer. Ele falou assim, essas pessoas deveriam se aposentar, sim, mas ir para o campo missionário, e trabalhar, e servir ao Senhor. Se você tem vigor, você tem saúde, aposente. Mas pegue a sua aposentadoria e vá trabalhar, vá servir. A gente precisa encorajar essas mulheres a fazerem isso. Nathalie, ouvindo, né, esse relato de realidade na igreja, eu também fico pensando que isso é um pouco cultural, essa questão de dividir em faixas etárias, né? Crianças com crianças, jovens com jovens, adultos com adultos, idosos com idosos. Isso acaba prejudicando também, né? Talvez seja um pouco cultural, dá a impressão que não dá para misturar, né? Então, essa visão de unidade, de corpo, talvez ela esteja equivocada também, né? Nesse sentido, porque se tivesse essa cultura de obediência à palavra do Senhor, nesse sentido, acho que a própria organização das sociedades internas, elas já poderiam se constituir de um modo diferenciado, intencionalmente, para cumprir esse papel das mais velhas ensinarem as mais novas, né? Então, acho Sim, que sem dúvida. existir Eu pessoas já mais... vi, por exemplo, uma senhora idosa, viúva, que num domingo abriu a casa dela para uns 15, acho que foram uns 15 jovens que eram universitários, que estavam morando naquela cidade, então não tinham pai, não tinham mãe e tal. Então, ó, domingo depois do almoço e tal, ela convidou uns 15, nós estávamos inclusos nesse, assim, sabe? Então, ela fez uma comida básica, né? Fez uma coisa simples, mas que serviu aquela galera que, assim, todos ali poderiam ser netos dela. Então, é uma maneira de Isso. servir, uma maneira de demonstrar amor, de trazer para perto. E, como eu disse, é abençoador para ambos os lados, né? É muito bom. Então, é uma boa, sei lá, uma boa ideia, né? De você servir, de você acolher jovens que estão fora das suas casas, porque estão morando sozinhos, porque trabalham, estudam, enfim. Então, acolher essas pessoas mais jovens ou pessoas que são solteiras, trazê-las para dentro da sua família. Você tem, né, marido, filhos e tem pessoas solteiras na igreja, traz para sua casa, vem almoçar com a gente, mas não traz com aquele intuito, não, você convida um mocinho solteiro, uma mocinha solteira para ver se dá match. Não, não é isso. É trazer para ter comunhão, para conversar, para que eles também possam ter essa experiência de ver famílias funcionando, né? Isso é muito bom em várias esferas da igreja. Não estou falando só de mulheres mais velhas e mais novas, né? Famílias se envolverem com solteiros, com solteiras, isso é muito abençoador. Com certeza. Muito bom, Nathalie. Pensando, né, voltando aí um pouquinho na questão do serviço, né, de casa, com que motivação você acha que uma dona de casa deve organizar o seu lar? Com qual motivação? Com a motivação de servir as pessoas da sua casa, de servir, né, o seu lar. Então, como eu disse, mesmo que você não tenha vontade, que você não goste de fazer tudo que você precisa fazer, faça porque é realmente demonstrar amor por aquelas pessoas, demonstrar cuidado para com eles. Então, algumas coisas
podem ser facilitadas, outras não, né? Se você, por exemplo, pode ter uma ajudante, pode ter algumas coisas facilitadas, mas muitas vezes você não tem condições de pagar alguém, então é você mesmo que tem que fazer. Mas faça, não pensando naquela obra que você está fazendo, naquele ato que você está fazendo. Faça pensando no que aquilo vai ser utilizado. Para que você lava a louça? Por que você limpa o chão? É para as pessoas, né? Então, assim, por que você faz comida e daí tem que fazer de novo? Então, isso é um serviço contínuo. E é serviço, é servir, né? Então, isso é muito importante para nós demonstrarmos amor para as outras pessoas. Então, o que nos impulsiona tem de ser o amor, tem de ser o serviço pelo próximo, né? É o amar o próximo como nós nos amamos. Porque nós já nos amamos demais, nos amamos muito, né? Então é amar o próximo como nós nos amamos. E tomar bastante cuidado para não ficar focado no retorno, né? No reconhecimento, porque isso pode ser frustrante, né? E pensar bastante também na glória de Deus, né? Tem dicas sobre estabelecer prioridades na organização do lar? Então, de organização do lar, o que eu sempre falo, assim, que é importante para a gente começar, né? Eu sempre penso assim, tem às vezes mulheres que me falam, escrevem, falam, ai, eu não sei por onde começar, minha vida é uma bagunça, meus filhos e tal. Eu sempre falo assim, olha, tenha comida pronta e tenha roupa limpa. É um começo. Porque seus filhos vão precisar ser alimentados, vão precisar tomar banho e colocar uma roupinha limpa para ir dormir, isso já vai começar a ajudar na sua rotina. Tem vários métodos aí que ajudam com a organização do lar. Um dos mais famosos é o Fly Lady, que é bem bacana. Só que qualquer método que você siga não pode te escravizar. O método tem que ser usado por você, você não pode ser usada pelo método. Então, se você segue algum método de limpeza, de organização da casa, e você fica desesperada, porque naquele dia era o dia de fazer tal coisa, e você não fez, e aquilo te incomoda tremendamente, opa, para, você está virando escrava daquilo. Então, é bom a gente conhecer esses métodos, se você não tem muita facilidade com organização, porque você vai aprender um jeito de fazer. Mas uma vez que você aprende, você pode usar isso da sua maneira. Né? Então aqui, o que eu sempre gosto de fazer, praticamente todos os dias, eu lavo roupa, né? Isso que eu falei, de ter roupa limpa. Porque é um negócio que acumula, eu moro em apartamento, eu não tenho lugar para estender, e aí isso vai virando assim uma bola de neve, um negócio que a gente não dá conta depois. Então, isso. Aí, se você vai começar a limpar os quartos todos os dias, a sala e tal, isso é uma coisa assim muito pessoal, assim, de cada uma, né? E aí a prioridade tá naquilo de você não fazer do seu lar, da sua casa, né, do edifício onde você mora, da estrutura, não fazer disso o seu ídolo. Porque quando a gente prioriza a casa e não a família, a gente faz as coisas, eu limpo para ter a minha casa limpa porque eu quero que ela seja limpa. Eu não limpo porque eu quero que os meus filhos estejam num lugar limpo e saudável. Eu não faço comida ou eu não coloco a mesa porque isso é bom para nós, para a gente ter uma comunhão. Não, eu faço isso porque tem que estar tudo arrumadinho, tem que estar tudo bonitinho, tem que estar tudo limpo, e aí não pode espalhar brinquedo, e aí não pode pegar não sei o quê. Ah, eu acabei de limpar a casa, ninguém sai dos seus lugares, tal, amarra todo mundo aí. Tem essas piadinhas que a gente ouve, né? Então, assim, isso, limpar a casa por limpar a casa pela casa é idolatria. Porque a casa não é nada. Ela é um espaço, um prédio, um lugar que te abriga. Que você está ali naquele momento. Como eu disse, pode pegar fogo e o que eu saio pela porta é aquilo que é o mais importante para mim. A casa, não. Né? Então não vale nós nos desgastarmos pela casa, pela estrutura, pelo edifício. Porque isso um dia acaba a traça e a ferrugem corrói. Né? Então, o que a gente precisa realmente fazer e se desgastar por é a nossa família. São aqueles que estão ao nosso redor, que a gente
junta, que a gente carrega pela mão. Eu até escrevi um texto, né, que está lá no Voltemos ao Evangelho, que eu detalho um pouco mais sobre isso. Então, assim, a gente tem que cuidar da casa, não pela casa, mas para aqueles que moram na casa. Então, não adianta eu querer ter uma casa linda, limpa, arrumada, uma casa de revista, se é uma casa intocável, que os meus filhos não podem viver nela, que eles não podem espalhar as coisas nela, que meu marido não pode deixar os livros todos abertos ali pela mesa e tal, e aproveitar para estudar. Então isso realmente é sufocante para quem está dentro daquele edifício, dentro daquele lugar. Então a gente tem que cuidar com essa prioridade de não priorizar a estrutura, priorizar quem está lá dentro, para que ela seja útil para quem está lá. Nathalie, você fala muito nessa questão do lar, a questão da família, pessoas, né? E a gente percebe uma dificuldade com as mães entre priorizar o marido e os filhos. É possível priorizar o marido e não os filhos? Porque às vezes dá a impressão que não é. É possível e tem de ser feito. Então, assim, é difícil. Por quê? Porque o filho, aquela coisa, tem realmente uma ligação muito profunda com a mãe, desde sempre, né? E o pastor Joel Bick uma vez falou assim que quando a esposa dele teve um filho, né? Ele percebeu assim que aqueles primeiros momentos dela com ele, eles estavam ali dentro de uma bolha, digamos assim, que ele percebeu que ele estava de fora, né? Aquele momento que nasce, você tá ali com seu bebezinho. Porque realmente tem um apego diferenciado. Agora, Deus não me fez um com os meus filhos. Deus me fez um com o meu marido. É a ele que eu prometi amar e cuidar até que a morte nos separe. Isso quer dizer que eu vou abandonar meus filhos? Não. Mas os meus filhos vão crescer e, se Deus permitir, vão casar e vão se unir a outra pessoa. Né? As meninas vão se unir a um marido. Meu filho vai se unir a uma esposa. Eles não são um comigo. Então, às vezes, a gente vê aí pela internet essa coisa de ai, meu filho, minha vida. Idólatra. Cuidado com isso, né? Ai, o meu maior amor, o meu primeiro amor. Cuidado com isso. Você está desprezando seu marido quando você fala isso. Então a gente inverte os papéis quando os meus filhos são a minha prioridade dentro da minha casa e não meu marido, quando eu faço de tudo para estar só com eles, para só servi-los, e eu não dou atenção, eu não dou voz ao meu marido, ou o contrário. Então, muitas vezes, nós dois estamos conversando, o Weber e eu, e vem, principalmente a pequena, que tá aprendendo a não interromper a conversa, vem, mas papai, ele fala, espera, eu estou conversando com a sua mãe, você senta, você espera, daqui a pouco eu te chamo. Então, daí quando a gente tem uma pausa, a gente chama lá e fala, pode falar agora, né? Mas eu acho que essa é uma das formas de priorizar, tá? Outra jeito é você abandonar o marido e falar, olha, você se cuida, você faz tudo pra você, tal, eu não faço mais nada, não cuidar mais, não zelar pelo marido, desprezá-lo, principalmente quando você tem bebê pequeno. Quando a gente tem, né, os filhos ainda pequenos, mais dependentes da gente, é inevitável que a gente gaste muitas horas ao redor da criança, cuidando da criança. Então, priorizar meu marido não quer dizer que eu vou gastar mais horas do meu dia com ele. Não é isso. Porque ele come sozinho, vai no banheiro sozinho, toma banho sozinho. Agora, as crianças não, precisam de auxílio. Então, é um tempo mais de tempo no relógio mesmo, é um maior tempo com eles. Só que não quer dizer que eu vou colocá-los na frente do meu marido. Eu não vou falar, olha, as programações deles são mais importantes do que estar com você. Né? Então, acho que tem várias maneiras e tem situações diversas dentro dos lares em que você pode pensar isso, né? Desde mães que deixam de dormir com seus maridos para só dormir com os filhos o tempo todo, né? E daí eu não tô falando mal de cama compartilhada, não, porque eu fiz muito disso, de trazer neném para cama para dar mamar e acabava dormindo, não é bem esse o ponto, tá? Tem que, igual a Mônica colocou, tem que encontrar realmente um equilíbrio e dentro de cada casa, você com o seu marido, vocês precisam sentar e precisam conversar e precisam entender o que vai ser necessário, principalmente com um neném pequeno,
qual vai ser o ponto de equilíbrio aí, né? Como é que vocês podem se ajustar. Mas realmente cuidado para não fazer de tudo pelo filho, não ser tudo meu filho, minha vida, né? Meu amor, meu Deus, e ele vira um ídolo. E a gente abandona o marido e inclusive tira até Deus do lugar, né? Fala, Senhor, dá licencinha aí que eu vou colocar o Joãozinho aí agora, né? Então Né? é um problema. É um problema que todas nós precisamos ficar bem atentas em todo o tempo, né, para não cair nisso. Bacana. Eu achei interessante quando você faz essa distinção, né? O tempo e a prioridade, né? Não confundir essa questão. Em relação às suas filhas e aos serviços domésticos, você tem sido intencional em orientá-las a serem donas de casa ou você acha que isso está fora de moda com a geração deles? Não, eu ensino com certeza, mas não só as meninas, eu ensino o menino também. Ele faz tudo que as irmãs fazem, né? Claro, é pequena, 4 anos, ainda tem uma exigência diferente, né? Mas assim, a minha mais velha também cozinha várias coisas que ele ainda com 10 anos não cozinha. Mas de coisas da casa, de limpeza, tem muita coisa que ele faz, né? Eu acho que é importante ensinar os filhos, independente de ser menino, de ser menina, independente da idade. Porque para cada idade a gente consegue dar uma atividade diferente. Então, a minha menina de 4 anos, ela ainda não consegue mexer com fogão, nada disso, porque é muito perigoso, mas ela sabe estender roupa. Ela sabe estender meia, cueca, calcinha no varal, agora a máscara, né? Que todo mundo lava a máscara, põe máscara no varal, tira a máscara, sabe onde é que guarda. Olha, a gente tira a roupa do varal, dobra, dou a pilha de roupa para ela, toma, você vai lá, você guarda, né? Assim como também os outros, toma, dobra aqui, vamos lá. Já aprendeu a dobrar roupa, leva, guarda, cata brinquedo, passa aspirador. Então, tudo assim que está dentro da idade, no tamanho, o que é possível ser feito, pode ser feito, pode aprender. Não quer dizer que a criança vai fazer perfeitamente, mas ela está aprendendo. Quantos anos eu levei para aprender fazer comida do jeito que eu faço, para lavar a louça, né, do jeito que eu lavo e tal. São muitos anos. Então eles estão aprendendo. Eu não posso exigir que eles façam o mesmo que eu faço, né? Eu com tantos anos na frente deles, mas eu preciso ensiná-los, eu preciso estimulá-los a fazer. E quando eu os ensino a fazer, Deus me ensina a ser perseverante. Deus me ensina a ser humilde. Deus me ensina a ser paciente, porque leva tudo isso para ensiná-los. Preciso ser perseverante, porque eles vão fazer uma vez, vão fazer errado. Eu preciso ser perseverante para ensinar de novo, para deixá-los fazer mais uma vez, ou para deixá-los fazer no tempo deles, porque eu faço num determinado tempo, eles vão fazer com mais tempo, né? Dependendo das coisas. Então, é importante ensinar meninos e meninas, nunca é fora de moda ensinar o outro a servir. Nunca é. Porque a gente precisa ensiná-los a servir dentro de casa, porque eles vão crescer, eles vão ensinar e vão servir onde? Na igreja. Então eu ensino meu filho, ó, tem que limpar, tem que arrumar, tira o lixo. Quando eu saio para fazer compra, quem carrega a maioria das sacolas é ele. Já aprendeu, vou fazer compra com carrinho, ele que puxa o carrinho. Por quê? Porque é menino, porque tem mais força, porque tem que ser cavalheiro, porque tem que ajudar. Então vamos lá, eu preciso de ajuda. Levanta, vamos. Né? Então eu preciso que lave louça. Hoje mesmo ele lavou louça, lavou muito rápido, eu voltei talheres lá cheio de gordura. Eu falei, ó, filho, tem que lavar de novo, tem que fazer assim, fazer assado. Só que a minha vontade às vezes é de fazer, porque eu faço muito mais rápido. Só que se eu faço isso, ele não aprende e eu não aprendo a ser humilde, a perceber que tem maneiras diferentes de fazer as coisas, né? Porque daí a gente aprende, por exemplo, eu começo lavando louça pelos copos. Eles começam com outras coisas. É errado? Não, não é o meu jeito. Então, o que eu faço? Deixo lavar, saio de perto e tá tudo resolvido. No final, tudo tá lavado igual, né? Então, eu acho que a gente tem que ter perseverança e a gente tem que sempre ensiná-los a isso, para
para que eles cresçam e depois saibam fazer nas casas deles. Então, por isso é importante o menino saber fazer. Eu não sei onde que ele vai morar, vai estudar em outro lugar, vai ter que cuidar das suas próprias coisas. Quem que vai fazer? Ele tem que saber fazer. A mesma coisa, né? As meninas. Ai, porque elas vão crescer e vão ser donas de casa, vão ficar em casa tempo integral? Não sei. Pode ser que elas nunca tenham marido, né? Mas precisam saber fazer, precisam fazer para servir. Eu sempre falo, nossa casa não é um hotel. Todo mundo trabalha, um serve o outro. Então, bora lá, né? Muito bom, muito bom. E você tem dica para as mulheres cristãs mais velhas, que são dedicadas ao lar, e que nunca pensaram sobre isso que nós estamos falando hoje, né? Sobre ensinar, discipular as mais novas de modo intencional, informal ou mesmo formal. Que dicas você deixaria para elas? Então, isso de repente, convidar mulheres mais novas, ou assim, olha só que bacana, um chá de panela. Hoje a gente não está mais fazendo, né, por conta de pandemia, mas enfim, você sabe de uma moça na igreja que vai casar. Convide-a para sua casa, para tomar um café, para tomar um chá, e fale, fulana, é, você já aprendeu, sei lá, você sabe lavar roupa? Você sabe a diferença de como você lava uma roupa clara e uma roupa escura? Você não precisa dar uma aula 100% de fazer tudo em casa. Escolher uma coisa, de repente, que você goste mais de fazer. Ai, eu gostaria de ensinar uma receita. Você gostaria de aprender? Você sabe como fazer substituição de farinha? Sei lá, receita fala farinha branca. Você quer usar farinha integral? Você sabe como fazer isso? Se é uma coisa que você sabe fazer, chame essa pessoa, essa noiva, ou sabe assim, essas moças da igreja. Fala, olha, quem tem interesse em aprender, né, sobre, sei lá, tirar mancha, qualquer coisa assim que você possa fazer. Pode parecer uma coisa tola, uma coisa boba, falar, ai, ninguém quer aprender isso hoje. Você clica lá no YouTube e resolve. Mas você pode se surpreender com tantas que vão querer vir e ter esse contato e ter essa comunhão ali, né? Então, acho que seria uma forma prática, intencional de fazer isso, né? E aí, quem sabe, vira mesmo um discipulado, algo que você pode continuar fazendo depois com outras mulheres, né? Até porque, né, Nathalie, eu acho que para nós cristãs não se resume em aprender a fazer, né? Mas nós precisamos trabalhar a motivação, né? O porquê, o para quê. E acho que isso é muito importante, né? Sim. Aí essa é a grande vantagem do discipulado, porque você acaba passando essas aplicações bíblicas, né? Para que elas não fiquem só no técnico, mas que elas também, de certa forma, entendam que há propósitos, né? De Deus para tudo isso. Nathalie, Verdade. muito bom mesmo. Nós passamos aqui um tempinho, foi muito agradável. Eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida. Quero avisar o pessoal, tinha pessoas perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado no IGTV. Depois, quem não assistiu, né, pode assistir e vai ficar aí disponível. E eu deixo aqui, Nathalie, se você quiser deixar uma palavra, uma consideração, uma finalização, você fica à vontade para isso. A minha queria encorajar outras mulheres a serem encorajadoras, né? Encorajá-las a serem encorajadoras, a buscar outras mulheres, a ter conversas intencionais, de realmente saber como é que tá, de não ficar naquela conversinha de elevador, sabe? Que você chega, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, ah, tá quente hoje, né? Vai chover, não sei o que, e tá lá, tchau, tchau, e acabou, né? De ter intencionalidade nas suas conversas com pessoas da igreja, com pessoas fora da igreja, para você ser sal e luz na vida delas, para que você, com isso, né, com essa intencionalidade, com essa vontade de encorajar outras, essas outras cresçam. Você também cresça. Porque é muito
precioso quando a gente junta gerações ou junta grupos diferentes, como a gente aprende um com o outro, né? Solteiros têm muito para aprender com os casados e casados têm bastante para aprender com os solteiros, ou mais jovens, mais velhos, né? Então tem muita coisa para ser aprendida. E mesmo nesse tempo de pandemia que as pessoas ficaram mais isoladas e parece que alguns gostaram disso, desse isolamento, né? É importante encorajar as pessoas a se reunirem dentro da medida do possível, da segurança, né, do que tem sido as regras por aí, para que a gente, para que esses grupos cresçam, para que a igreja continue a crescer, continue a ser diferente no mundo. Nathalie, eu quero dizer para você que durante a live, talvez a ordem bíblica ficou invertida. Porque eu tenho certeza que você é muito mais novo que eu, e hoje eu aprendi muito com você. Então, eu quero mais uma vez agradecer, não só pela sua presença, mas por quanto foi significativo todo esse aprendizado que você trouxe e que ministrou muito no meu coração. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família, do seu esposo como pastor, te dê graça e que você continue sendo esse sal e essa luz por onde você passar. E que as suas gerações aí possam levar esse legado e espelhar e espalhar esse legado de Deus sobre a vida de cada um deles. Muito grata a Deus por isso. Tá bom? Obrigada, Eu querida. quero também Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Agradecer também nosso público que se manteve fiel aí até quase o final. Deus abençoe vocês também. Muito obrigada por Tá certo. Até. Tchau, tchau.